Olá, eu me chamo Gleice Belucci e estou agradecida pela sua companhia na leitura do livro Tronos sobre Tronos, de Davi Rebolo. E hoje nós iniciaremos a leitura do capítulo 10. Falaremos do signo de Virgem, o trono de Mercúrio. Signo. O nome do trono de Virgem vem de uma titânide, virgem mortal que viveu na Terra e que, na Idade de Bronze, ascendeu ao céu para se transformar em constelação. Sua principal estrela é a Spica Virginis, a espiga da Virgem, fazendo referência à deusa romana da agricultura e da colheita, Ceres. Na Babilônia, esta constelação representa a esposa de Bel, Merodach, Babilônia. Este trono tem a ver com os grãos, a abundância e o comércio que representava. Disse que seu domínio é governado por Mercúrio. Seu período vai de 23 de agosto a 22 de setembro. Na mitologia, Mercúrio. Na mitologia romana, Mercúrios, deus do comércio, filho da deusa Maia, entre parênteses, deusa da fertilidade e da cura, fecha parênteses. No latim, merx, mercadoria, conhecido entre os gregos como nome de Hermes. Hermes, deus dos oradores, músicos e talentosos poetas e escritores, assim como dos inventos, do comércio e de muito mais. Inspirador da astúcia dos mentirosos e ladrões, e protetor dos viajantes. Um ladrão entre os deuses ou um trapaceiro endeusado. Foi ele quem entregou o fogo aos homens. É também padroeiro dos atletas em geral. Como protetor dos viajantes, era comum que se encontrasse nos caminhos ermas, pedra fronteiriça, que eram marcos com o rosto, barba e o membro masculino sendo exibido. Estas também eram usadas para desmarcar fronteiras. Seu filho mais famoso é Hermafrodito, que havia nascido de sua união com Afrodite e quem tinha os dois sexos. Termo hermafrodita, Hermes mais Afrodite. Hermes dá origem à palavra hermenêutica, que é a função ou a arte de interpretar o significado oculto. Isso se dá, pois os gregos atribuíam a Hermes a origem da escrita e da língua, além do fato de poder interpretar os sonhos e os desígnios ocultos dos deuses. Nesse sentido, Hermes assumiu os papéis dos deuses egípcios, Tote, que era inventor da escrita, da magia, dos conjuros e dos feitiços, sendo conhecido por ser o escrivão sagrado, e também recebendo o título de Touro das Estrelas. Hermes Trismegisto é o fundador do hermetismo, ou hermética, prática pagã dos gregos do primeiro século. Os herméticos acreditavam ter conservado os 42 livros do faraó egípcio, que continham todos os ensinamentos dos magos. Tais livros foram destruídos durante o Império Romano. Os alquimistas, magos e astrólogos renovaram sua difusão na Idade Média. Este trono é o pai da alquimia. Hermes mistura filosofia metalúrgica, química, física, medicina, astrologia, espiritualismo, misticismo e hermética para formar a chamada alquimia. Suas raízes se encontram na Pérsia, Índia, China e Egito, passando pela Grécia, Roma e chegando neste tempo em correntes como a maçonaria. A alquimia procura duas coisas fundamentais: transformar elementos simples em ouro e encontrar a pedra filosofal. Isso tem um significado mais profundo do que se pode pensar, e se resume à busca de conhecimentos ocultos. A alquimia é mostrada como algo atrativo pelo cinema em filmes como a série Harry Potter. Quando se protegia um objeto com encantamentos e conjuros e se fechava um portal, se dizia que ele estava selado hermeticamente. São Tomás de Aquino, nascido em 1925, introduziu a hermenêutica à Igreja, sendo fundador da escola tomista filosófica, metafísica e aristotélica. Além de sacerdote, filósofo, estudioso das correntes de Aristóteles e Platão. Foi ele quem ordenou e escreveu a maioria das doutrinas da Igreja Católica, as quais, lamentavelmente, com a reforma de Lutero, não foram modificadas, com algumas delas vivendo na Igreja Evangélica Protestante até hoje. Hermes
Psicopompo era o encarregado de levar a alma dos mortos ao inferno, sendo o único autorizado a entrar e sair em todo o tempo. Hermes e Apolo. A mitologia conta que, nas primeiras horas de vida, Hermes abandonou seu berço e roubou os bois de Apolo. Colocou a pele dos bois sobre uma rocha e queimou a carne em sacrifício aos deuses olímpicos, sendo por isso dominado o inventor da adoração e dos sacrifícios. Voltou rapidamente à sua cova e na entrada encontrou uma tartaruga. Usou então sua carapaça, esticou as tripas do boi, inventando assim a lira, plectro. Apolo, vidente profético, descobriu que Hermes era o ladrão e o acusou diante de sua mãe, que o encobriu, já que era só uma criança e estava no berço. Apolo reclamou para Zeus, que obrigou Hermes a devolvê-los. Quando chegou à cova para fazer a devolução dos bois, Apolo escutou o som da lira e ficou apaixonado. Em troca, comércio dela, Apolo deu gado a Hermes. Este então inventou a seringa, parecia como uma flauta de Pan, e eles se tornaram amigos. Assim, Apolo lhe confiou a vara dourada para cuidar do gado e lhe ensinou a arte da adivinhação pelos dados jogos. Zeus fez dele seu heraldo, enviado e mensageiro. Um heraldo, enviado, não se deve ser confundido com um mensageiro ordinário. Ele é alguém chamado de oficial de armas, alguém em quem o rei confiava autoridade para julgar, tomar decisões, interpretar as letras e cuidar da heráldica. As escrituras asseguram que cada um de nós deveríamos ser heraldos de Cristo. 1 Coríntios 9, 27. 2 Timóteo 1, 11, parênteses do autor, diz: para o que fui constituído pregador, entre parênteses, heraldo, e apóstolo e doutor dos gentios. Mercúrio representa o mensageiro dos deuses e o deus do comércio, principalmente o de grãos, Ceres, pelo que a crença lhe atribui, além da fortuna e da prosperidade, a prosperidade e o êxito dos negócios. Hábil orador, ele tinha o poder de persuadir a qualquer um que lhe escutasse. Por isso, línguas de animais lhe eram oferecidas. Mercúrio podia entrar na dimensão de somos, hipnos, sono, e ali pegar os sonos de Morfeu e entregá-los aos homens. Por isso se diz que ele é espião dos sonhos. Morfeu é o filho de Hipnos e encarregado de dar sentido aos sonhos. Seu nome vem de morfe, forma, pela habilidade que tinha de entrar nos sonhos e adquirir a aparência dos entes queridos. Ele dormia rodeado de flores alucinógenas. Os irmãos de Morfeu são Fobetor, encarregado dos pesadelos e dos sonhos proféticos com formas de animais, sendo representado como um demônio alado que vivia nas covas do Érebo, escuridão, e Fântaso, encarregado dos objetos inanimados, pedras, árvores, etc. Pan, filho e principado de Mercúrio, semideus grego cujo nome significa tudo. É ele quem cuida dos gados, produtor de trabalho, sendo deus da fertilidade e da sexualidade sem controle, desenfreada, entre parênteses, fauno. Segundo a mitologia, Pan era o deus que andava nos bosques, possuindo sexualmente ninfas e jovens. Suas habilidades estavam principalmente na música e na caça, sendo também um curandeiro exímio. A este deus se atribuía o tempo do descanso, o selvagem e o enlouquecedor. A palavra pânico se originou do medo que este provocava nos homens que entravam em seu território. Medo esse parecido com o que experimentava o gado diante de raios e trovões. Com o passar do tempo, as festas ao deus Pan se unificaram ao deus Baco, e suas sacerdotisas realizavam orgias, rituais com muita bebida para a fertilidade. Tais festas se iniciaram somente com mulheres, sendo posteriormente abertas a todos. Elas foram proibidas pelo Senado italiano próximo no ano 186 a.C. Os atuais carnavais se originaram em 3 festas: as Saturnálias, os Lupercais e os Bacanais. Fauno, deus do gado, da fertilidade e da adivinhação, que comunicava suas revelações por sonho. Filho e marido da deusa Bonadea. Deusa Maia, mãe de Mercúrio.
revelando assim a tríplice aliança que haviam entre eles. Virgem igual a Mercúrio. As 3 cabeças de Hermes: Asclépios, que é a medicina; Ceres, finanças; Pan, Baco, sexualidade. Principados de linha: Imhotep, Esculápio; Maia, Bonadeia; Fausto, Dionísio. Arquitetos, apoios e principados: Fobetor, Morfeu e Fântaso. Culto. O culto a Ceres envolvia o sacrifício de carneiros e porcos. Outra prática comum era colocar gravetos ardentes no rabo de raposas e soltá-las, fazendo disso um espetáculo. Sua flor consagrada era a amapola, usada em alcaloides, que tem propriedades sedativas. Na Grécia, o culto incluía caminhadas, nas quais os participantes se castigavam com chicote feito de casca de árvores. Culto a Baco. Este consistia em donzelas, matronas e mulheres que se apartavam no monte, e durante um tempo só consumiam drogas alucinógenas, muito vinho, e praticavam magia esotérica, sem ter contato com homens. Parte do ritual era despedaçar animais pequenos e consumi-los cru. Mas a parte principal era a sexual, praticada entre as mulheres, com as maiores assumindo o papel de sacerdotisas. Isso acontecia com a finalidade de alcançar o entusiasmo, que significava a entrada de deuses. Estas consideravam ter sido possuídas sexualmente pelos deuses, Baco, e por isso recebiam um cuidado especial ao regressarem. Gênesis 6. O que assumiu o lugar do ritual de Baco foram os aquelarres e da atualidade, o bode campo. Estes consistem em bruxas que adoram um bode negro e, mediante ritos e orgias, abrem um portal para o inferno, entrevistando-se ali com Satanás para pedir a ele fortunas e favores. Em resumo, este trono, com a imagem de Baco ou Pan, representa o bode das Escrituras, que nós costumamos chamar de Satanás. Daniel 8 e 5, Daniel capítulo 8, versos 5, 8 e 21, cita: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O culto a Fauno acontecia principalmente no Monte Aventino, perto de Roma, nos quais se sacrificavam cordeiros ou cabras e se dormia sobre a pele deles para ter os sonhos proféticos do Fauno. Seus sacerdotes, na celebração de seu aniversário, 15 de fevereiro, se vestiam de peles de cabras e golpeavam os fiéis espectadores com cintos de pele e de cabra. Passando o tempo, os faunos e os sátiros se fundiram na cultura para representar as orgias desenfreadas pelo vinho de Dionísio. Características: Mercúrio é apresentado vestindo sandálias e usando chapéu alado, sendo seu cetro seu maior distintivo. Tal cetro recebe o nome de caduceu e seu símbolo como heraldo, entre parênteses mensageiro. Ele contém 2 serpentes entrelaçadas e foi um presente de Apolo. Geralmente o vemos como um galo, símbolo do novo amanhecer, e como uma cabra, símbolo da fertilidade, entre parênteses, Fauno, Pan e Baco. O caduceu, que hoje é o símbolo da medicina, mas principalmente do comércio, é uma evolução da vara de Esculápio, antigo deus da medicina. Esculápio, ou Asclépio, era o deus da cura pelo emprego mágico da medicina. Filho de Apolo e conhecedor das ervas medicinais para a cura, havia recebido de Atena o sangue de Medusa, o qual usava para curar e até ressuscitar mortos. Acreditava-se na Grécia que Hipócrates, fundador da medicina como ciência, era descendente dele, o qual foi precedido por Imhotep, no Egito, junto ao templo de Horus. Em seu tempo, 2690 a.C., o sumo sacerdote de Heliópolis usava o ópio como medicina, sendo importante lembrar que medicina vem de farmáquia, preparar poções ou venenos, drogas, farmacon.
As maiores características de Mercúrio e Hermes são a habilidade e controle do comércio como sistema financeiro, gestão da economia universal, e o manejo da medicina e das drogas como instrumento de cura e alucinógenos. Este trono tem a seu cuidado o sistema financeiro econômico atual e a distribuição e a administração das drogas, armas e qualquer outro tipo de negócio ilícito que envolva a fortuna, incluindo cassinos, entretenimento, política, Estado, entre outros. Ele é o gestor de riquezas e de sistemas financeiros. Virgem, Mercúrio, linhas de principados. Medicina, farmacologia, drogas, poções, alquimia, tráfico de pessoas e armas. Jogos de azar, negócios, cassinos, esportes, cinemas, multinacionais, banco, sistema financeiro, corrupção, sexualidade, carnavais, festivais orgásticos, bruxaria, feitiçaria em toda religião, rituais bacanais, promotores, alquimia, hermética e bruxaria. Calendário. Mercúrio tem uma importante festa, a Mercurália, no dia 15 de maio. As celebrações de séries estão vinculadas ao Lua de Cereais, jogos de séries, de 12 a 19 de abril em Roma. Elas se originam por interpretação dos livros sibilinos, para sobrepor a uma grande fome. Além disso, no dia 29 de maio se celebrava a Ambarvalha, festa de purificação da colheita. Havia também a Faunália, em 5 de dezembro, os bacanais, a 16 a 17 de março, orgias a Baco e Pagã, e as Lupercais, Fauna e Baco, realizada no dia 15 de fevereiro. A continuidade do capítulo 10 nós faremos no próximo áudio. Eu te aguardo lá. Muito obrigado pela companhia.